Capítulo 11 de Apocalipse. As duas testemunhas da tribulação. A visão das duas testemunhas, as quais profetizam durante a grande tribulação, é a segunda das duas visões entre a sexta e a sétima trombetas. Há três divisões neste capítulo: o tempo da grande tribulação, os profetas da grande tribulação, a sétima trombeta. Há três divisões nesse capítulo: o tempo da grande tribulação, versículos de 1 a 2. Os profetas da grande tribulação, versículos de 3 a 13. A sétima trombeta, versículos 14 a 19, do capítulo 11 de Apocalipse. O templo da tribulação. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Observe como essa visão é uma continuação da precedente visão. Vimos no capítulo 10 como João tomou o livrinho da mão do anjo forte que descera do céu, e como, depois de comê-lo, lhe ficou amargo o estômago. Apesar das amarguíssimas consequências, foi dito a João que continuasse a profetizar. Então o anjo, capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 11 de Apocalipse. Então o anjo deu uma cana ao apóstolo e mandou que medisse o templo de Deus na cidade santa. Versículo 2 do capítulo 11 de Apocalipse, isto é, em Jerusalém. Podemos ver Mateus capítulo 4, versículo 5, Mateus 27, versículos 52 e 53, podemos ver Isaías 52, versículo 1, etc., onde Jerusalém é chamada Cidade Santa. Deu uma cana ao apóstolo e mandou que medisse o templo de Deus na Cidade Santa, isto é, em Jerusalém, onde Jerusalém é chamada Cidade Santa. Quando João escreveu o Apocalipse, fazia 25 anos que Jerusalém com o templo fora destruída. Mas no tempo do cumprimento dessa visão, os judeus estarão em grande número de novo em Jerusalém. E com o templo reedificado, o medir do templo significa que é o tempo para Deus aceitar novamente seu povo. Os que se conformam com as medidas divinas serão os verdadeiros adoradores no templo, e serão separados dos apóstatas do átrio, que está fora. Esse ato de Deus aceitar assim seu povo escolhido será o cumprimento de Romanos, capítulo 11, versículo 26. Assim todo Israel será salvo. Note que é o templo e o altar e os que nele adoram, não a igreja, que o anjo mandou João medir. A igreja não será medida, porque será arrebatada antes disso, antes de abrir seu primeiro selo. Note que é o templo e o altar e os que nele adoram, não a igreja, que o anjo mandou João medir. A igreja não será medida, porque será arrebatada antes disso, antes de abrir seu primeiro selo. Será nesse tempo que surgirá o anticristo e exigirá adoração divina. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Será o tempo de se levantar a abominação de desolação. Mateus capítulo 24, versículo 15. Daniel
capítulo 12, versículo 11. Apocalipse, capítulo 13, versículo 14 e 15. Pisarão a cidade santa por 42 meses. Versículo 2 do capítulo 11 de Apocalipse. Refere-se ao mesmo período em outros lugares, como de 1260 dias ou de um tempo e tempos e metade de um tempo. Todos esses termos proféticos se empregam para designar a grande tribulação, o terrível período de tempo para Israel e as nações e que precede a manifestação de Cristo. Todos esses termos proféticos se empregam para designar a grande tribulação, o terrível período de tempo para Israel e as nações, e que precede a manifestação de Cristo. Os dois profetas da tribulação, versículos de 3 a 14 do capítulo 11 de Apocalipse. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de Deus vindo de Deus, o Espírito de vida vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Em toda a história dos judeus, Deus, na sua graça, sempre suscitava, no tempo de grande crise, um libertador dentre seu povo. Assim, no tempo do fim, enviará essas duas testemunhas. Mas será a comissão mais melindrosa jamais dada aos homens, a de profetizar aos habitantes da terra durante o reinado do Anticristo. Mas será a comissão mais melindrosa jamais dada aos homens, a de profetizar aos habitantes da terra durante o reinado do Anticristo. Mas quem serão esses dois profetas? Alguns ensinam que serão Enoque e Elias. Mas quem serão esses dois profetas? Alguns ensinam que serão Enoque e Elias. Mateus capítulo 17, versículo 11. Atos capítulo 3, versículo 19. Malaquias
capítulo 4, versículos 5 e 6. Os quais não morreram e, portanto, ainda devem morrer. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Apocalipse, capítulo 11, versículo 7. Outros dizem que serão Moisés e Elias. Que não é essencial saber quem serão as duas testemunhas, é indicado pelo fato de Deus não o revelar. É muito mais importante notar o que diz acerca deles. Profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Versículo 3 do capítulo 11 de Apocalipse. As duas testemunhas cumprirão sua obra vestidas humildemente de saco, sinal de mágoa profunda e de sua mensagem de arrependimento. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 1 e 2. Estas são as duas oliveiras. Versículo 4 do capítulo 11 de Apocalipse. Lede o capítulo 4 de Zacarias, acerca das duas oliveiras durante o reinado do rei Dário. Essas foram Zerubabel e Josué, um líder civil e outro um líder espiritual. Como Deus suscitou essas duas oliveiras no tempo de Dário, assim enviará outras duas para socorrer e fortalecer seu povo, os judeus, no tempo do reinado do Anticristo. Quando acabaram seu testemunho, a besta os matará. Quando acabaram seus testemunhos, a besta os matará. Versículo 7 do capítulo 11 de Apocalipse. Como todo servo de Deus eram imortais, não podiam morrer antes de completar a carreira que lhes fora marcada por Deus. Todo mundo se regozijava na morte desses que perturbaram o mundo, mas o seu regozijo durou somente 3 dias e meio. Os cadáveres que não foram enterrados reviveram, e as duas testemunhas vivas em plena vista dos inimigos foram arrebatadas aos céus. Ao mesmo tempo houve um grande terremoto que destruiu a 10ª parte da cidade, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. A 7ª trombeta, versículos 15 a 19 do capítulo 11 de Apocalipse. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E estava grávida, e o reino do mundo veio a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que a destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. O 7º anjo, impedido por tanto tempo de introduzir as cenas do grande conflito,
que resultarão no fracasso completo de Satanás e seus exércitos, por fim faz soar a sua trombeta. Ao soar essa última trombeta, os reinos deste mundo passam a ser do Senhor Jesus Cristo. Lede novamente o juramento do forte anjo, no capítulo 10, versículos 5 e 7. Mas isso acontecerá, em realidade, somente depois do derramamento das 7 taças da ira de Deus. Ao vir os reis dos reis em pessoa, dos céus à frente dos seus exércitos, para lançar vivos a besta e o falso profeta no ardente lago de fogo e enxofre e destruir seus exércitos. Capítulo 19 do Apocalipse, versículo 11 e 21. O sétimo anjo, impedido por tanto tempo de introduzir as cenas do grande conflito, que resultarão no fracasso completo de Satanás e seus exércitos, por fim faz soar a sua trombeta. Ao soar essa última trombeta, os reinos deste mundo passam a ser do Senhor. Lede novamente o juramento do forte anjo no capítulo 10, versículos 5 e 7. Mas isso acontecerá em realidade somente depois do derramamento das 7 taças da ira de Deus, ao vir o Rei dos Reis em pessoa, dos céus à frente do seu exército, para lançar vivos a besta e o falso profeta no ardente lago de fogo e enxofre, e destruir seus exércitos. Capítulo 19, versículo 11 e 21 de Apocalipse. Agradeço a Deus por essa leitura de Apocalipse, capítulo 11. Deus seja louvado.